A gente fala sobre nós nessa oficina e é sempre muito potente quando o artista consegue, pode, tem espaço para olhar para dentro, principalmente o artista flamenco, da dança flamenca, que muitas vezes está do lado de fora, nesse caminho muito conhecido de uma estética muito definitiva, né? Que aprisiona, e de repente a gente abre para olhar para si e ver como esse corpo pode se mover. Eu acredito que o flamenco é muito potente, mesmo. É uma das danças, para mim, mais completas. A gente é músico, a gente é bailarino, a gente é ator, a gente é um corpo cênico, como tantos outros, mas que tem uma completude, assim. E ela é capaz de contar milhões de histórias, independente da dramaturgia. E principalmente se a gente se sentir livre e instrumentado para poder criar a partir do flamenco. Eu acho que a oficina foi um pouco para a gente poder se juntar, para a gente poder... Quando eu conversava com os meus amigos artistas, muitos deles que fizeram oficina, que são meus pares, trabalham comigo, as inquietações eram as mesmas e as angústias também. E a oficina eu consegui de alguma maneira organizar isso, estruturar isso num curto espaço de tempo. Ela é a segunda edição, a primeira edição aconteceu na pandemia, em 2020. Ambas as edições é um projeto do fomento à dança, essa coisa que a gente sempre entende da importância que é e o investimento em cultura e em pesquisa, porque ampliou e abriu a linguagem da dança flamenca, expandiu a possibilidade de uma linguagem dentro de um país. E o que faz com que dessa vez a potência, né, tenha sido tão mais intensa foi o palco, foi o encontro com o outro. Nada disso, nenhuma arte existe sem um encontro com o outro. E é ali que a coisa se faz, ali existe é o sentido. No final das contas, é nesse encontro que acontece o que tem que acontecer. A maravilha dessa edição foi a mostra O Que Te Transborda. Trabalha comigo, colada nessa oficina de mão dada, a Natália Catarina, que é uma dramaturgista maravilhosa, com sensibilidade. E num encontro que a gente fez na minha casa, a gente desenhando por onde que a gente ia passar, eu falei para a Natália que eu não queria um tema racional, eu não queria que fosse um tema que passasse pelo pensamento. E eu disse para ela, eu queria uma coisa que transbordasse da pessoa, que quase ela não tivesse controle do que está acontecendo, quase que ela não quisesse contar o que está acontecendo. O que te transborda, e a Natália falou, é isso, é o que te transborda. A gente brincou, anota, porque é o tema dessa oficina. Porque transbordar, a gente não controla o que está tudo, né? A gente não tem um controle muito racional mesmo do que está acontecendo. Então transbordava e não tinha mais como não estar em cena, não tinha mais como não falar daquele jeito. Então é um processo diferente do que quando você racionaliza o que você quer contar, por onde, o que, como você está escrevendo. É um processo muito mais orgânico mesmo, assim. Silencie para vocês terem o tempo, 3 minutinhos, para que vocês escutem esse Todas as pessoas que participaram da oficina tinham as mesmas angústias que eu. Todas as nossas dores e medos e um respeito e um amor pelo flamenco
que eram castradores. Você não move aquele modo de criar ou aquela estética por respeito e amor. Isso não é respeito e amor, isso é um aprisionamento. E não existe arte sem liberdade, nenhuma delas, não existe, não tem como. O que está em relevo hoje em mim? Sustentar calma, silêncios da pele para fora e da pele para dentro. Se colocar em um estado poroso de presença e se deixar atravessar. Então eu acho que a gente foi arejando na oficina, nas 2 edições, essa a mais, e trabalhando uma coisa que todos os profissionais que chegaram junto comigo fizeram, que é trabalhar confiança. É isso, no final das contas é a confiança. Confiança que o corpo é capaz de falar de 1000 outras maneiras, confiança que você de fato vai comunicar o que você quer, se as dramaturgias estiverem claras, confiança de que o público não necessariamente precisa, o público flamenco digo, né? Necessariamente nesse momento precisa aprovar o que você está fazendo. A gente não pode ficar nesse lugar da aprovação do público, a aprovação do aluno da gente. A gente deixa de fazer a arte, a gente começa a fazer qualquer outra coisa, menos a arte. A gente amplia um pouco a visão da plateia, a gente amplia a possibilidade e nem sempre é para gostar. E nem para sair felizinho do espetáculo, às vezes não. É um trabalho muito coletivo, é um trabalho de muita gente de mão dada e a gente vai fazendo redes. Então, o que todas essas pessoas têm, muito parecidas, assim, de verdade, é que dessa vez eu quis muito trabalhar com mulheres, da outra vez também. São mulheres muito amorosas, então é uma maneira de ir criando e compondo junto na amorosidade, que é o que funciona para mim. São pessoas muito criativas e muito livres e muito potentes na linguagem ou então na sua pesquisa, muito profundas. A gente começou dessa vez com a Paty Bergantin, com um trabalho dela que chama Corpo Antena, que escancara o corpo e as possibilidades dele. O que a Paty faz, ela sintoniza, e ela usa mesmo essa palavra, porque ela sintoniza, ela modula a tua percepção de você mesmo, aumenta a sua percepção sobre você e diminui o ruído externo. Quando eu digo ruído externo, ruídos emocionais, ruídos de medos e angústias sobre a linguagem, sobre o que pode fazer, sobre o que não pode, e até mesmo do modo de se mover. Com práticas, foi um trabalho bem prático, apesar de toda a oficina ter sido pelo Zoom, né? De novo, eu gostei disso, porque a gente pôde trabalhar com um monte de gente que está em tudo quanto é lugar do mundo. Depois da Paty Bergantin, quem chegou junto foi a Adriana Nunes, que muito carinhosa, tem um trabalho muito claro de composição coreográfica, de como esse corpo pode se mover, trabalhar pelos tecidos, pelos ossos, trabalhar pela articulação, trabalhar pelo músculo, trabalhar como usar o espaço. Mais do que você pensar no que você vai fazer, você deixa o seu corpo ir dançando e aí a sua cabeça só acompanha. Depois veio Mariel Machado, que é uma performer, que é uma artista maravilhosa, livre e que trabalhou com umas ações muito performáticas com a gente, muito de improviso e muito para trabalhar coragem. As próprias aulas dela eram muito performáticas, então a gente se colocava num estado de atenção do que estava acontecendo e aí ela lembrava a gente que era isso que a gente precisava, que o público sentisse também, para tirar as pessoas de um lugar que elas estão acostumadas a estar enquanto plateia. Depois chegou a Dani Nefus, que está pela primeira vez nessa oficina, no outro ela não estava. A Dani faz um trabalho de filosofia mesmo, assim, uma provocação filosófica que abre o pensamento mesmo sobre esse corpo na cena hoje. E para isso ela faz um recorrido desse corpo, caminhando pela história e pela história do pensamento e da filosofia, fazendo uma relação com filosofia
africana com filosofia de povos originários, e nesse cruzamento a gente vai entendendo filosofia oriental, a gente vai entendendo onde a gente falha tanto com esse pensamento tão lógico, com esse raciocínio lógico ocidental sendo tão protagonista. E depois chegou Miló Martins, que é a criadora da luz desse trabalho. Ela também entra nas aulas vendo os solos pelo Zoom e começa a criar junto, trazendo a luz como mais um elemento de dramaturgia que é para mim um dos mais importantes, que constrói toda a atmosfera que a gente precisa para o trabalho. Então trazer a Miló é muito, muito forte, porque ela primeiro que ela é professora, ela é uma criadora, então como ela fala, ela não só cria a luz, ela traz o intérprete junto para entender por que ela está pensando assim, e traz o intérprete a pensar se é isso que ele quer como atmosfera. Então coisas que de repente nem tinha passado pela cabeça, naquele momento é mais uma camada, né, de como a gente conta tudo, né? O tempo inteiro, a oficina ela é acompanhada por mim e pela Natália Catarina. Essas artistas elas vêm por etapas, mas a Natália e eu, a gente está desde o primeiro dia até o último. Por quê? Porque eu começo fazendo provocação com todo mundo, falando sobre coisas que a gente tem, dogmas que estão engastalhados na nossa alma, medos e angústias, muito relacionadas a questões específicas do flamenco, do universo da dança flamenca no Brasil. Por exemplo, quem pode criar, que horas a gente está pronto, para quem a gente presta conta, por que a gente tem essa sensação de não ter direito a criar, por que a gente não se sente pertencendo, se é nesse corpo que essa arte se dá, por que ela não é minha, que lugar desse discurso, que é um discurso do colonizador para o colonizado, a gente tá dentro do flamenco também, então por isso que talvez a gente fique nesse lugar de ficar pedindo permissão e licença. A linguagem ela precisa abrir, porque ela precisa para continuar, porque o flamenco não é folclore. O folclore é maravilhoso, mas para ele existir ele precisa se manter do mesmo jeito. O flamenco não é folclore, o flamenco é uma arte. Eu falo isso todas as vezes, essa frase maravilhosa do Juan Virgílio, historiador. O flamenco é uma arte e, como toda arte, ela não precisa de uma senha de identidade, ela não depende de geografia, ela não depende de uma estética específica, ela é uma arte. É uma arte que precisa transbordar o que é relevante para os artistas de hoje, no mundo de hoje, com as questões de hoje, aquilo que realmente está nos atravessando e precisa transbordar. Porque se não é relevante para mim, não vai ser relevante para quem está me assistindo. Estamos todos coletivamente vivendo no mundo agora. É agora. O Flamengo tem que poder falar do agora.